Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História Geral, terceiro ano, aula 5.1. Nessa aula, nós vamos sair um pouco do Brasil. Eu vou levar vocês para viajar um pouco comigo para o período da Belle Époque, em francês. Ou seja, vamos para uma bela época ou época boa, que aconteceu lá na Europa, século XIX, 1840, 50, 60, 70 em diante. Vocês vão ver como é que a Europa estava se organizando na questão cultural. Garoto, as transformações. E isso repercute aqui no Brasil. Vocês verão, por exemplo, o Teatro Amazonas, o Teatro da Paz, lá em Belém do Pará, que eu tive a grata satisfação de conhecer também. Conheço o Teatro Amazonas, conheço o Teatro da Paz. E muito bacana. Por isso que eu trouxe essas imagens para colocar nessa aula de hoje, para vocês. Arruma sua mala e vamos partir comigo. Vamos lá, joga na tela. Aula 5.1. Ok. Então eu tenho aí a aula 5.1. Na aula de hoje, vamos falar sobre artes, ciência e ideologia em uma época boa ou bela época. Preste bem atenção, tá? Na aula de hoje, vamos falar sobre a era do progresso e do otimismo, viu? A revolução das vanguardas artísticas. Aí nós vamos passar por Pablo Picasso. Só cara bom de tela, hein? De pincel, de pintura. Diálogo com a arte africana. Isso é muito bom. Nós saímos da Europa, conhecemos toda a arte europeia. E aí vamos conhecer também um pouco da arte africana. Antropologia entre racismo e também ciência. Tudo isso. Essa antropologia vai entrar na ideologia, né? Diálogo com a arte africana, ciência, a vanguarda da artista. Nossa, muita coisa boa nessa aula de hoje, tá bom? Olha lá. Então, nisso, senhores, imagine essa foto em tempos atuais. Seria diferente, não? Pois é. A princípio, ela acontece na Europa, período frio, então as pessoas se vestiam muito bem, inclusive ali aquela criança que vocês estão prestigiando. Eu tenho aqui um garoto e tenho aqui uma garotinha, a igreja ali presente. Então, se vestia muito bem, só nos ternos, roupas glamurosas, não podia faltar o chapéu. Tem o nome desse chapéu que eles utilizavam bastante, né? Em São Paulo, um período, eles faziam muito essas aparições na correria do dia a dia. É uma coisa mesmo sublime. Vamos lá. Belle Époque é uma expressão de origem francesa que significa literalmente bela época. Esta expressão, criada para designar um período da história da Europa, marcado pela paz, aproximadamente entre o ano de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, em julho de 1914 e julho de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, compreendendo um total de 43 anos. Esse período ficou caracterizado, sobretudo pela expansão e progresso tecnológico, científico e cultural. Olha que nós tivemos uma dessa aqui lá na Idade Média, século XVI. Lembram?
Renascimento cultural? Renascimento cultural. Século XVI. E agora, século XIX, estamos tendo também uma bela época. Com o progresso tecnológico, vocês vão ver aí o avião dirigível, né? Progresso científico, progresso cultural. Tudo isso é interessante. Vejam, o período Belle Époque foi uma fase de grande otimismo entre a população de países como França, Alemanha, Itália, primeiro mundo, né? Reino Unido, entre outros que aproveitavam esse período para se desenvolver em âmbito econômico, âmbito tecnológico e também cultural. Todos esses avanços fizeram com que as populações desses países restaurassem a crença em Dias. Brasil não vai ficar para trás. Olha aqui, se começa em 1871, o Teatro Amazonas, se não me falha a memória, é de 1890. Olha aí. Isso vai chegar até o Brasil. A Belle Époque, que começa em 1871. Olha aí. Legal, né? 30 anos para acabar o século XIX, passamos pela Bela Época. A era do progresso e do otimismo. Novas construções, novas estruturas urbanas, novo comércio, circulação de pessoas andando pelas ruas, movimento pulsando. Tudo isso, assim que tinha acabado a Guerra Franco-Prussiana, isso dá um novo gás, um novo oxigênio para essa sociedade. E aí, observa o Arco do Triunfo sendo construído. E as pessoas, no seu dia a dia, bem vestidas. No âmbito tecnológico, surgiram inovações como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, o avião, a fotografia, os bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone, além de máquinas de diversas ordens, que contribuíram para transformar o hábito de vida e pensamento das pessoas. Todo esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho, que antes era manual, em sua maior parte. Aí, você imagine quando o dirigível fez a sua apresentação lá em Paris, próximo da Torre Eiffel. Olha que imagem bacana. Isso é tecnologia. Aluno, no século XIX, olha o tanto de benfeitoria que surgiu para o mundo. O telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, o avião, a fotografia, os bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone, além de máquinas de diversas ordens. Muito louco, né? Aí você imagina, poxa, tudo isso surgido em um período, e isso já foi uma revolução. Você imagina em tempos atuais, hoje, carro elétrico, que você imaginava lá atrás, carro elétrico, já é uma realidade hoje, a gente sabe disso. Avançamos. Olha o telefoninho. Consequentemente, facilitou a produção em série de bens de consumo, especialmente produtos do ramo alimentício. Historicamente, também, foi nesse período que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar direitos, organizando-se em sindicatos e partidos políticos. Nesse período aí já existia Karl Marx, onde se falava do proletariado, etc. Um dado interessante
Manda aqui para mim. Nesse telefone que vocês estão vendo, deixa eu vir para cá. Nesse telefone, para ver? Isso. Esse telefone aqui, um dos telefones desse, lembra que a Bela Época começa em 1871. Dom Pedro II estava no poder. E um belo dia, ele, estando visitando Paris, ele foi em uma dessas exposições e viu lá o Grandel apresentando seu telefone. E aí Dom Pedro, curioso com aquele objeto, perguntou: o que é isso? É um telefone. Como é que funciona? Assim, Grandel deu para ele um outro lado para ele escutar e ele se distanciou. Aí Grandel daqui falou: alô? Ele se espantou. Essa coisa fala. Sim, é um telefone. Dom Pedro comprou o primeiro exemplar de Grandel, o telefone. O telefone se encontra hoje em cima da escrivaninha de Dom Pedro, lá em Petrópolis, na casa onde hoje nós chamamos de Museu Imperial. Ali tem o primeiro telefone comprado de Grandel. Então, querendo ou não, Dom Pedro deu incentivo para que Grandel continuasse com seus inventos. E hoje o telefone, o que foi no passado uma máquina como essa, hoje nós temos um telefone celular que faz tudo, com internet e tudo mais. O que um dia foi analógico, hoje é digital. Louco, né? Pois é, cara. Segue no quadro. Vamos lá, vamos para a próxima. Veja aí. As exposições universais celebravam-se a cultura e o progresso tecnológico, considerados as principais conquistas do homem civilizado. O cinematógrafo, que é esse daqui, ó. O cinematógrafo, esse aqui, ó. Os irmãos Lumieres. Em uma tela gigante, era exibido o filme de Louis Lumière, mostrando a grande novidade do momento. Quando eu fui pesquisar, teve uma vez que eu fiz um trabalho sobre o cinema, e aí teve uma passagem que quando o trem vinha, passava ali, e passava bem próximo das pessoas, assim quando você pega um telefone, aí você está filmando, aí quando a pessoa vê em movimento, ela passa bem próximo de você, dando a sensação que vai bater, pois é. Os caras fizeram isso aqui no passado, os irmãos Lumière, que as pessoas saíram correndo do cinema, achando que o trem ia para cima deles. Incrível. Foi muito assustador. Muito, muito. Telégrafo sem fio. A descoberta das ondas eletromagnéticas pelo inglês Maxwell e os estudos efetuados pelo alemão Hertz, que comprovou as suas teorias, permitiram a Guglielmo Marconi considerar a utilização do espaço para a transmissão de sinais, conseguindo-se, assim, maiores alcances, e em zonas onde as ligações físicas eram impossíveis. No caso, exemplo, o mar. Surgiu assim a telegrafia sem fio, TSF. E para você operar um telégrafo desse também, você tinha que ter essa habilidade, conhecer alguns códigos e dominar. Já o telégrafo com fio não vai surtir muita diferença, não. Mas também requer habilidades, tá bom? Paralelamente à Belle Époque, se desenvolvia nos Estados Unidos após a recuperação da crise econômica de 1873, no Reino Unido, pós-era vitoriana, na Alemanha, do Kaiser Wilhelm,
I e II, e na Rússia, de Alexandre III e Nicolau II. E no Brasil, este período ficou marcado nas cidades de Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro, sobretudo após a proclamação da República em 1889. Esse aí, o que vocês estão vendo, é o Teatro Amazonas, em final de sua construção em 1901. Basicamente 11 anos. A construção começa em 1890 e acaba em 1901. 11 anos. Manaus disputava com Belém para saber qual era a cidade considerada como a Paris dos Trópicos. Essa aqui, por exemplo, é o Teatro da Paz. Parece que os caras, eles combinam as cores. O Teatro Amazonas é uma cor assim, salmão. E esse aqui já é um pouquinho mais escuro que o salmão. Mas a estrutura, a elegância é quase idêntica. Você olha o Teatro Amazonas, ó, 1, 2, 3 andares. O Teatro da Paz são 2 andares. Glamuroso. Eu, literalmente, tinha uma curiosidade de conhecer o Teatro da Paz. E na primeira oportunidade que eu fui em Belém, eu consegui fotografá-los, várias imagens. E o Teatro Amazonas eu já conhecia, né? Já tem imagens do Teatro Amazonas. Preferi colocar uma imagem bem antiga aqui, ó, na sua construção. Na primeira vez que eu cheguei no Teatro Amazonas, eu pensava que eu entrava por trás, porque todos os lados são bonitos. Mas quando eu olhei ali a parte da frente, nossa, aí é assustador, é muito bonito. Ah? Olha lá. A Revolução das Vanguardas Artísticas. Revolução das Vanguardas. Vejam, começa a surgir agora aí os grandes pintores, artistas, renomados dos pincéis. Aí já é um realismo. Se você observar, isso é uma pintura. Realismo. Como se fosse real mesmo. O cara pegou a fotografia e fez a imagem na pintura. O termo tem o realismo, tem o impressionismo, tem o cubismo, tem vários segmentos da arte. Vejam, todos esses avanços não poderiam deixar de afetar as artes. Os movimentos e vanguardas artísticas foram se moldando a fim de criar uma nova forma de representar a natureza ou a realidade diferente daquela da qual a fotografia já era capaz de fazer. Sério? Sim. Nós já tínhamos pintores que copiavam o que a fotografia era capaz. Então aqui você observa, nessa imagem, uma pintura. Ah, professor, ele pegou a fotografia e pintou? Não. Tanto é que olha a posição do pé desse camarada aqui, ó. Aí, ó. A gente percebe que é uma pintura. Ah? Se fosse retirada de uma fotografia, estaria bem mais perfeita. Mas é o realismo. Por isso que fala, ó, uma nova forma de representar a natureza ou a realidade diferente daquela da qual a fotografia já era capaz de fazer. Percebe-se essa movimentação especial em movimentos como o impressionismo e o expressionismo. O impressionismo e o expressionismo. Aí é um vento batendo na plantação. Ou
o cair da noite, que eu estou vendo ali muito morcegos, certo? Vejam, o nome impressionismo deriva de uma obra de Monet chamada Nascer do Sol. Viu? O nascer do sol. Observe aí o sol. Isso são a deixa do pincel na tela. É bem sublime a imagem. Parece um barqueiro vindo numa canoa. Você só imagina que é uma água devido à sombra do sol se pondo ali, ó. Se pondo, né? E ali eu tenho o horizonte. E o que dá essa definição é essa diferença aí da mata com o espelho d'água. Inclusive a sombra do barqueiro ali na água. É o impressionismo. Aquele que te dá uma certa impressão. Assim, nossa, o que é isso? Daí o nome impressionismo, né? Diferente. Monet era o cara. Olha essa obra, de 1862, tá? Tá no auge aí. O expressionismo, ele surgiu na Alemanha em meados de 1905. Por isso é também chamado de expressionismo alemão. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893. Ela representa uma das mais emblemáticas do movimento expressionismo. A expressão, olha para, o cara pega assim um pincel e faz alguns movimentos, cria uma figura humana com a boca aberta, né, e como se estivesse gritando. Ele está provavelmente num cais, ali num porto, e ele faz a expressão assim de um socorro, né? Daí o termo, o grito. Edvard Munch é o precursor do expressionismo e a sua principal obra é O Grito. Outras vanguardas artísticas que compunham o período modernista também foram criadas de modo a se adaptar e enaltecer as mudanças culturais, tecnológica e ideológica predominantes daquele período. Ideológica, olha aí. O movimento futurista, criado por Giacomo Balla, exemplifica bem essa exaltação. O futurismo voltava-se somente para o futuro, pregando o rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia. Viu? Veja lá. Das artes europeias, como o impressionismo e o expressionismo, a gente sai e vamos agora para a arte africana fazendo esse leque com o impressionismo. As máscaras sempre foram as protagonistas indiscutíveis da arte africana. Isso pode ser feito de vários materiais, né? De madeira, de argila. Mas, se você olhar bem o nariz dessa máscara, parece uma planta, né? Com dois lados se abrindo. O olho em si. É interessante, né? Vejam. Durante muito tempo, a produção artística africana, ela foi excluída da história da arte. De acordo com o pensamento racista predominante na Europa do século XIX
e no início do século XX. A arte africana era primitiva, produzida por povos bárbaros e inferiores, mas não deixa de ser uma arte. Primitiva ou não, ela é uma arte. O fato é que a Europa, preconceituosa, não admitia esse tipo de acessório, evolução africana, entrasse em território europeu. Incrível, né? Como que eles negavam a existência dessa arte. E hoje você olha nesse conjunto que vocês estão observando, vários tipos de linhas, de cores, formatos, de expressões. É tudo diferente. Incrível. Eu, literalmente, eu acho muito assim, bonito a forma da arte. Nas primeiras décadas do século XX, a pintura realista passou por uma crise na Europa. Olha isso que você vai ver. A pintura realista. Muitos artistas desejavam transformar e romper com a arte acadêmica. Dessa maneira, o contato com artefatos africanos, levado pelos viajantes e exploradores que haviam visitado a África, possibilitou aos artistas europeus um novo olhar sobre a arte. Então, até hoje, você pode ver uma arte como essa, onde a pessoa, ela pode até ver a figura ali, em pé, estática, pousando para ela, e ela consegue fazer uma obra real. Ou ela pega da fotografia e transfere para a tela uma obra real. Eu já vi muito desses artistas. Caricaturas também. Quer ver um fato que me chama a atenção? Olha só, vem para mim aqui. Um dia visitando ali Fortaleza, lá no Ceará, e eu pedi para um cara fazer uma caricatura minha. Eu estava de férias, e aí eu mostrei para ele uma foto. Olha, eu tenho essa foto aqui. Eu quero uma caricatura. E a caricatura você pode explorar o nariz, o queixo, o dente, a orelha, os olhos. Aquilo que te chama atenção no primeiro momento daquela imagem. Eu olho para você, já vi que tu é olhudo, aí eu vou explorar o teu olho. Eu olho para você, eu vejo que você é orelhudo, eu vou explorar a tua orelha. E na fotografia que eu mostrei para o rapaz lá em Fortaleza, eu tinha um bigode grande, um bigode de comendador, de barão, e ele fez uma caricatura muito bacana. Legal. Ano passado, visitando o Campo do Jordão, fui lá no Morro do Elefante, curti, e tinha um cara lá fazendo caricatura. Eu já estava assim com o rosto limpo, nada, mas os meus dentes estavam muito aparecendo, que eu tinha feito o tratamento dentário, né? E aí eu fiz uma imagem, e o cara pegou aquela imagem ali mesmo, sem foto, sem nada. Eu e minha esposa. E ele conseguiu fazer a imagem. Louco. Uma das melhores caricaturas que eu tenho. Muito louco. E eu já tinha também imagens de fotografia pequenininha que o cara ampliou. Então, assim, é impressionismo mesmo. Realismo. Realismo. Tá certo? Vamos lá. Seguimos. Olha essa daí, ó. Um busto de uma mulher que foi construída por Pablo Picasso. Alguns artistas, como o poeta Guillaume Apollinaire e os pintores Henrique Matisse e o Pablo Picasso, encantados com essas peças, reconheceram as obras africanas como objeto de admiração e inspiração. Olha o que esses caras falaram. Reconheceram nas peças africanas objeto de admiração e inspiração. E aí começaram a ter outras imaginações. Em geral, as peças de arte africana eram compradas ou trocadas por pesquisadores, geógrafos e etnógrafos,
roubadas ou pintadas por agentes coloniais ou produzidas por africanos com o objetivo de comercializá-la com os europeus. Levada para a Europa, as peças passavam a compor o acervo de museus ou eram vendidas em antiquário. Por quê? Valia muito dinheiro. Era uma peça diferente. Começou a agradar os olhos de pesquisadores, de colecionadores. Antropologia entre racismo e ciência. Agora o bicho pega. Finalizando, essa parte. O processo imperial de conquista da África e da Ásia pelas potências europeias foi sustentado por explicações ideológicas que ocultavam os interesses econômicos imediatos. Assim, muitos cientistas do século XIX aproveitaram a teoria da evolução das espécies criada por Charles Darwin para formular o chamado darwinismo social. Olha isso. Os darwinistas sociais defendiam a ideia de que as sociedades se modificavam e evoluíam ao longo do tempo. Segundo essa visão, cada povo se encontrava num estágio de evolução, que poderia ir do selvagem ao bárbaro, o mais baixo até o civilizado, o mais elevado. Também distorcendo a teoria de Darwin. Inventou-se o conceito de raça como categoria biológica e difundiu-se a ideologia da superioridade racial e da existência de diferenças psicológicas, morais, intelectuais, entre as raças. Toda uma construção. Sabiam disso? O racismo ele foi utilizado para justificar a expansão imperialista europeia, pois propagava a ideia de superioridade da raça branca em relação aos outros povos. Além disso, partindo do princípio de que as sociedades tradicionais da África, da Ásia e da América viviam num estágio primitivo da história humana. Os evolucionistas sociais defendiam a suposta missão dos europeus de levar a civilização aos bárbaros e selvagens da África, da Ásia e da América. Os trabalhos de Franz Boas e Marcel Mauss, entre outros, mostraram que todos os seres humanos interagem com o mundo da mesma maneira, por meio de complexo sistema simbólico, não havendo apenas uma forma correta ou civilizada de se viver. As conclusões da antropologia cultural foram posteriormente confirmadas pelo estudo da genética humana. Os seres humanos não podem ser divididos em raças, pois todas as pessoas participam do mesmo genoma e, portanto, apresentam a mesma capacidade de potencialidade. Viu? Por último, podemos concluir, todo esse entusiasmo do qual até os dias atuais colhemos frutos, rendeu muita disputa por dinheiro e poder, culminando aí a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, muitas invenções desse período do ouro foram utilizadas como tecnologia do armamento. Viu? Então, vem para mim, quando se fala que todas as raças têm a mesma capacidade de potencialidade, é isso, senhores. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.